Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 255. A gente grava nesta noite de quinta-feira, que é o nosso horário mais ou menos original de quinta-feira, era o horário pelo menos que a gente praticava antes, né, da Copa do Mundo e também agora com o retorno das competições europeias, com o retorno das ligas europeias, a gente também vai voltar a gravar mais à noite, na quinta-feira, às 19 horas, que a gente pode chegar no quente, logo depois de Wisła Cracóvia e Helsinki pela Conference League, para poder falar todos os detalhes sobre esse grande jogo. Eu estou aqui com o Felipe Lobo, nós vamos falar um pouco sobre a Supercopa da Europa, que abriu, de certa maneira, a nova temporada de clubes do futebol europeu, com mais uma vitória do Paris Saint-Germain. Nós vamos falar sobre a contratação de chave pela seleção holandesa e porque esse parece ser um casamento quase perfeito. E também vamos dar uma voltinha pelas novas informações, né, do mercado de transferências, novas contratações. Foi uma semana super agitada, mas tem algumas novidades, Felipe Lobo. Salve, salve, Bonsa, salve todos os nossos amigos e amigas. Pois PSG dando a pinta que vai ser o time da temporada de novo, ou pelo menos o time a ser batido, né? E algumas aí movimentações. Acho que a maior movimentação do mercado nessa semana foi no Brasil, né, Bonsa? Com a não contratação do Memphis, né? Do Memphis Depay no Brasil, que ainda pode acontecer, segundo informações aí dos veículos brasileiros, que é uma loucura, né? Enfim, mas não sei se de repente o PSV tava vendo isso aí e fala, pô, de repente a gente traz o cara de volta para casa. É verdade. Vai saber. Essa história do Memphis é uma loucura, porque o Corinthians vai gastar muito dinheiro se contratar, vai gastar muito dinheiro se não contratar. O Corinthians chegou a estar tudo assinado, faltava só a última, aí falou, não, você é responsável. E aí viu a repercussão e tá falando, talvez eu não devesse ser tão responsável dessa vez. É uma das coisas, assim, que... À medida em que o futebol brasileiro... É que a bolha do futebol brasileiro tá estourando, né? A gente daqui a pouco vai ficar todo mundo sem dinheiro de novo, né? E muitos clubes estão aí à beira de quebrar ou de ter sérios problemas financeiros, mas a gente teve uma onda, né, de jogadores europeus vindo para o futebol brasileiro, que é legal, alguns deles do nível do Memphis, né, que é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, e eu só penso que, assim, o próximo, se for ligar para o Memphis e falar como é que é o rolê aí, eu não sei se ele vai achar interessante, né? Depois de tudo que a diretoria do Corinthians fez, é lógico que foi uma diretoria específica, não é representativo de todo o futebol brasileiro, mas meio que é. Meio que é, né? Meio que é. Um abraço para Cecília, para o Délios Fer, para o Ramon Limberger, obrigado por se tornar membro do canal de YouTube no Meio Campo. Vocês todos podem fazer isso, se vocês quiserem, e apoiar o jornalismo independente. Tem lá planos e benefícios, inclusive acesso à newsletter exclusiva que nós mandamos na terça-feira. A de terça-feira é exclusiva para membros e a de sexta-feira é aberta para todo mundo. O Leandro Yamin também está por aqui, diz que nos ama, o que é uma ótima coincidência, porque a gente também ama ele, e ele está lembrando que é aniversário do São José Esporte Clube, 93 anos, parabéns ao São José e saudações para o Diego. E o Ramon Limberger nos avisa que foi gol do Mirassol. Acho que esse daqui foi o único podcast na história que não é feito para o São José, que tinha 2 torcedores do São José em algum momento, né? Com certeza, né? Com certeza é o único. A Red Bull Arena, em Salzburg, recebeu o jogo entre Paris Saint-Germain
e Aston Villa. E o Paris Saint-Germain acabou vencendo por 2-1, né? Um gol do Desiré Doué ali no fim. A gente pode falar também, porque tem uma das coisas que mais me irrita no futebol hoje em dia. Mas o PSG começa a temporada, né, Lobo? Como terminou a última, vencendo um bom adversário que está no momento ali um pouco de transição, que tinha alguns desfalques, né? Tinha um garoto no comando de ataque, inclusive jogou muito bem, mas o PSG mostrou que ainda está mais ou menos no mesmo nível. Acho que esse é o grande, é o grande ponto desse jogo, que é um jogo ainda de aquecimento, os times não estão nem acelerando ao máximo ainda. A gente claramente vê que é um jogo meio de pré-temporada, como toda a Supercopa é um pouco, né? Mas o que a gente viu é um PSG que continua muito forte. A gente estava em dúvida aqui ao longo desses últimos tempos se o PSG iria forte ao mercado ou não. É, Acabou contratando o Akliouche, que é um ótimo jogador, é um jogador de seleção francesa. Acho que tem bastante a cara do PSG do Luiz Henrique, que é menos sobre contratar a superestrela mundial que está disponível e mais sobre jogadores interessantes e que estejam dispostos a participar de um jogo muito mais coletivo e que exige muito mais deles. Eu acho que o Akliouche se encaixa melhor nisso do que, por exemplo, um jogador superestrela que venha de outra liga, né? Então, me parece uma contratação muito mais nessa linha e muito mais na linha do que a gente falava desde que o Qatar assumiu o PSG, de que era preciso pensar como time, né? Que jogador pode ser útil para o time e não que superestrela pode me trazer mais repercussão. Todo super rico recente, né, cai um pouco nessa tentação, né, de trazer grandes nomes e splash the cash, né, tipo, mostrar que somos ricos e eu quero contratar super estrelas. Então, não por acaso o PSG caiu nessa com Neymar, Messi e Mbappé, né, tudo junto ao mesmo tempo, o que era evidentemente muito difícil de fazer funcionar, né? Mas agora me parece que está num momento diferente nisso. O jogo contra o Aston Villa, de novo, não é para ser um parâmetro absoluto, porque é um jogo muito de pré-temporada. O Aston Villa também está se reconstruindo, mas mostrou um PSG que, mesmo jogando ali, talvez sem nem colocar a quarta marcha, um time muito bom e muito capaz de causar problemas. É, Tem esse fato curioso, tem o gol do Kvaratskhelia, que talvez tenha sido o melhor jogador da última temporada. Quem assina a nossa newsletter sabe disso, porque a gente escreveu sobre isso, né, Bonsa? Que o Kvaratskhelia Sim. provavelmente foi o melhor jogador da temporada. Se ele estivesse na Copa, talvez ele ganhasse o título da Bola de Ouro, enfim, esses prêmios individuais. Ou se Mas fosse uma é da temporada Georgia, sem Copa. ou uma temporada sem Copa. Mas aí é difícil. Mas talvez ele ainda tenha alguma chance, porque quem ganhou foi a Espanha, que não tem um craque É. óbvio, né? O craque mais óbvio seria o Rodri, e enfim, ele já ganhou numa temporada que ele não era o craque mais óbvio, mas enfim, vai saber. Acho que ainda tem alguma chance. Acho que pelo menos ele tem que estar entre os três, né? Eu diria que ele deveria estar entre os três, mesmo que ele não ganhe. Mas acho que Eu mostrou um acho que pouco do talento. ele teve um destaque individual maior do que o Dembélé teve quando o Dembélé ganhou. Eu acho Eu que, também. acho que ele foi mais decisivo e mais brilhante do que o Dembélé naquela temporada. O Dembélé também muito bem, mas o Dembélé me passou muito a sensação de que os eleitores só pensaram quem é o melhor jogador do time que ganhou tudo. E aí votaram no Dembélé. É, tinha gente naquela época que defendia o caso do Vitinha, por exemplo, que seria mais ou menos na linha da eleição do Rodri, né? Que também era tipo o centro ali do meio campo do time que ganhou tudo. Mas acho que o Kvaratskhelia tem mais argumentos para ser eleito Bola de Ouro, o melhor do mundo, do que o Dembélé tinha. Eu também acho. E depois teve o gol do Doué. O gol do Doué tem um detalhe curioso, né? Porque ele comemora. Bom, primeiro tem o detalhe que você falou que é irritante, que levanta a É, bandeira, não comemora, não foi gol. Depois vem o VAR. é. Ainda bem que tem o impedimento semiautomático, que é menos pior. E aí, se
designou que era gol, porque ele estava em posição legal, comemora. E aí, na comemoração pós-VAR, né? Que é um ponto também, né? É que ele nem comemorou antes, porque o Bandeirinha já marcou na hora, né? Na hora que a bola entrou. Mas ele comemorou batendo o telefone na cara de alguém, né? A gente não sabe quem é que ele bateu o telefone na cara aí. É, Mas aparentemente alguém ligou para ele aí, né, para fazer uma proposta e ele falou não, né? Porque ele quis deixar isso bem claro. Então, não sei quem foi, não sei, de repente foi um clube saudita, não sei quem fez isso. Mas foi curioso, né? não, acho que não tem nenhuma especulação em relação ao Doué, né, nesse momento. O que me irritou no gol é que os jogadores da Aston Villa meio que. Eles não abrem mão, mas eles, tipo, levantam a mão, né? Levantam o braço e falam, tá impedido. E não se esforçam muito para fechar o espaço do Doué, né? E acho que isso tem um pouco a ver com. É que agora tem o impedimento automático, você até citou que o Bandeirinha de fato marcou o impedimento, mas aquela orientação do tipo, deixa seguir para ver se sai gol, eu acho que isso atrapalha um pouco também, né? Não sei, nesse caso nem foi isso, mas acho que é um pouco do reflexo do jogador de tipo, não, mas ele vai seguir, vai sair o gol, mas aí vai anular porque ele está claramente impedido. E não foi isso que aconteceu. O Doué jogou bem também, o Kvaratskhelia jogou bem, o Dembélé entrou no segundo tempo também foi bem. Os três atacantes principais, né, do PSG, acho que cada vez mais consolidados, né, como os titulares, principalmente com a iminente saída do Barcola, que nem entrou em campo, né, o Aliouche entrou nesse ataque, né, ele é meio atacante, meio ponta, ele entrou mais por dentro, depois foi substituído pelo Dembélé. O PSG está tentando contratar também o Bikagots, né, que é um garoto do Ajax, e o Ferran Torres, né? Então ele está caminhando aí para ter um ataque reserva que também é muito bom, né? Acho que o Ferran Torres o mais experiente desses, né? Ele basicamente deveria se oficializar como reserva, né? Ele tem que ser reserva oficial. Porque ele não é tão bom para ser titular de um clube desse nível, mas ele é bom o suficiente para ser esse quebra-galho até em outras posições, é jogado por dentro, ele pode jogar pelos lados, ele é bem versátil e meio que entrega ali 10, 15 gols por temporada, ele tem altos e baixos, mas ele pode ser um jogador útil para esse Paris Saint-Germain. No lado do Aston Villa, teve a boa partida do garoto, né, o Brian Maggio, 17 anos, eu gostei bastante dele, ele é uma presença muito forte, né, muito clara, né, ele é bem forte, bem alto, e ele, Olha o tamanho do homem, né? ele é muito grande, ainda mais tendo 17 anos só, ele briga muito com os zagueiros, 1,93 de altura. ele me lembrou, em alguns lances, ele me lembrou um pouco o Darwin Núñez, né, como um cara que, assim, gera bastante jogo, mas de um jeito não tão refinado, mas ele também me pareceu já ter uma tomada de decisão um pouquinho melhor. Fez o gol do Aston Villa e pode ser uma peça aí bem importante nessa temporada. O titular é o Watkins, mas ele pode jogar, ter minutos, ser um reserva competente. O Aston Villa estava sem alguns dos seus principais jogadores, né? Estava sem o Watkins, estava sem o Konsa, estava sem o Garnacho, que foi uma contratação para essa temporada, sem o Manzambi, né? Também que foi a grande contratação do Aston Villa nessa temporada, um dos destaques da Copa do Mundo, mas acho que ainda assim fez um bom papel, né, nesse jogo contra o Paris Saint-Germain. Algo mais dessa partida, Lobo, que você tenha observado, que você acha interessante? Eu tava curioso para ver como é que o Aston Villa ia jogar, né? O João Gomes titular, né? Aparentemente ele vai ser um titular regular do Aston Villa. De novo, né? O que a gente falou. Que bom, porque para a seleção brasileira acho que é melhor, né? As pessoas ficavam bravas. Apesar que eu não sei se para quem reclama que ele estava no Aston Villa, no Wolverhampton, se estar no Aston Villa é melhor, né? Tem gente que não sabe muito a diferença desses dois times. Mas enfim, ele está sendo titular de um time importante. Acho que vai ser bom para ele e ele vai ter uma responsabilidade grande, né? Substituir um meio-campo que era bom aí do Aston Villa. Então, eu destaco isso. E a minha curiosidade, a gente vai ter que acompanhar ao longo da temporada, é o papel do Beraldo no PSG. Porque o Beraldo foi volante em boa parte da última temporada,
E vamos ver, ele entrou ontem, mas entrou bem no finalzinho. Vamos ver como vai ser o papel dele, porque ele é um cara que tem o potencial de estar na seleção brasileira e em qualquer das posições que ele joga, inclusive, né? Porque ele foi convocado como zagueiro, jogou pouco pela seleção brasileira, mas já foi convocado como zagueiro. Tem jogado como volante no PSG, já foi lateral esquerdo no PSG, que foi uma posição que muita gente especulou que ele poderia exercer na seleção, já que não tínhamos laterais firmados ali na posição, e ele poderia ser um lateral defensivo que é um zagueiro, né? E, enfim, e que faz uma boa saída de bola, que seria uma boa opção. Enfim, eu acho que são questões aí. Eu sou desses que não sou a favor. Aliás, eu não sou contra o jogador atuar numa posição diferente do clube dele na seleção. Acho que se o técnico achar que ele pode render como lateral e na seleção, no clube ele não joga de lateral, acho que não tem problema. Não acho que é uma questão assim. Então, acho que vai ser interessante acompanhar. E por fim, que aqui até alguém citou aqui, ó, o Ramon Limberger, o árbitro, né? O árbitro foi a UEFA, aproveitando para dar uma pontadinha na FIFA, chamou o árbitro somali Omar Abdulkadir Artan. Ele foi o árbitro, foi bem na partida, não teve. O jogo não teve grandes controvérsias também, né? O que foi o VAR do gol e foi tranquilo. Então esse é um detalhe interessante que a UEFA dando uma Sim. pontadinha na FIFA, né? Não, ele agradeceu bastante, disse que foi a Copa do Mundo dele. Foi um gesto, apesar de. Eu também acho que tinha uma pontadinha de provocação, né? Uma segunda intenção ali da UEFA, mas ainda assim um gesto legal de dar uma partida entre dois times bem relevantes da Europa para o árbitro, né? Depois da decepção da Copa do Mundo. O João Gomes, ele é mais ou menos o substituto do Tielemans, mas ele é um jogador completamente diferente, né? Ele vai dar uma pegada diferente para o meio-campo do Unai Emery. Tem que ver como isso vai evoluir, né? Nessa partida, ele acabou sendo substituído pelo Ross Ross Barkley, Barkley. aos 11 minutos do fim, né? E o Camara, que foi outro volante, foi substituído pelo Bogarde. Então, e tem o Onaná também, né? Que poderia jogar como volante, mas se machucou seriamente na Copa do Mundo, ainda vai ficar uns meses fora. Então, acho que ele vai ter aí no começo da temporada, pelo menos, uma certa estabilidade no meio-campo do Aston Villa, que é um dos bons times da Premier League, vai disputar, né, a Liga dos Campeões, foi campeão da Liga Europa e, se não me engano, também terminou entre. Agora eu não lembro mais quem terminou a Premier League, mas enfim, ele estava brigando por vaga na Champions League pela Premier League, mas de qualquer maneira ganhou a Liga Europa. Para passar para outro assunto, Lobo, depois, né, de uma procura um pouco extensa, né, a Holanda acabou decidindo que o Xavi Hernandes será o seu próximo treinador. É o primeiro trabalho do Xavi desde que ele deixou o Barcelona, apenas o terceiro da sua carreira como técnico. Quando a Holanda foi eliminada e o Koeman saiu da seleção, o Slot parecia um nome muito forte, né? E que fazia sentido. Muitos dos jogadores da Holanda já trabalharam com o Slot. Ele, apesar dos problemas que ele teve na segunda temporada no Liverpool, é um bom técnico, né? Um técnico com experiência em futebol de clubes, um técnico que esteve no mais alto nível, ainda que brevemente, ainda que com altos e baixos. Ele acabou não querendo, quis continuar no futebol de clubes. Teve um momento ali de memória muscular, né, da Federação Holandesa, que eles falaram: e se a gente trouxer o Van Gaal de volta? E, tipo, foi mais engraçado do que uma boa ideia. E aí até que chama, até um pouco estranho que tenha demorado tanto para chegar ao nome do Xavi, né? Porque o casamento parece perfeito, né? Porque como muitas seleções grandes que são eliminadas, ou tradicionais, né, que são eliminadas da Copa do Mundo, um dos primeiros diagnósticos é falta de identidade, né? Não sei que time perdeu a identidade. No caso da Holanda, esse argumento até faz um pouco de sentido, porque de fato faz tempo que a gente não vê a Holanda jogar naquele 4-3-3 ofensivo, posse de bola, blá 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 blá. Em 2022, a Holanda
foi eliminada pela Argentina jogando com 3 zagueiros, só 2 jogadores do meio campo. A Holanda do Koeman, em 26, estava jogando normal, 4-3-3 e tal. Contra Marrocos, o Koeman decidiu mudar, foi também para 3 zagueiros, com 2 no meio. Então a Holanda, na hora H, tem dado. Tem os treinadores holandeses que comandaram a Holanda nessas últimas Copas, nessas últimas 2 Copas, na hora H fugiram, né, do DNA holandês. E inclusive contra Marrocos, né, a Holanda estava ganhando até o último minuto, mas se segurando, né? Ele não tava comandando o jogo, ela não estava sendo ofensiva, ela estava jogando com bola longa, ela estava realmente longe do que se idealiza como uma seleção holandesa clássica. E o Xavi é o líder da igreja cruyffista, né? Se um dia tiver um conclave para eleger um papa da igreja cruyffista, ele vai ser um dos grandes candidatos, porque ele é até um radical, né? Ele, antes de ser treinador, era um cara que todo mundo que não jogava com posse de bola era ruim, né? Ganhava, mas não valia, porque futebol, blá, 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 blá. Então ele tem esses ideais muito enraizados nele. A questão, quando eu digo que é quase um casamento perfeito, é que quando ele foi colocar em prática, ele meio que não conseguiu, né? Porque ele teve 2 anos e meio no Barcelona, um pouquinho mais, e o seu time nunca praticou nem guardiolismo e nem cruyffismo, né? Que são diferentes, mas dialogam entre si. O seu time era, primeiro, bastante irregular, né? Ao longo desses 2 anos e meio ele teve bons momentos, mas também momentos bem ruinzinhos. Nunca chegou longe na Europa, ganhou um campeonato espanhol fazendo 70 gols e sofrendo só 20. Ganhou por causa da defesa, não por causa do ataque. 70 gols não é assim absurdo no campeonato espanhol para ser campeão, mas está mais em linhas com títulos de inércia do Real Madrid ou títulos do Atlético de Madrid do que com o auge do guardiolismo, né, do barcelonismo. Então, ele não conseguiu colocar em prática suas ideias quando teve a oportunidade, né, no clube que está mais aberto a essa filosofia. Teve até aquele jogo, você deve se lembrar muito bem, nas semifinais da Copa do Rei, que o Barcelona ganha do Real Madrid por 1-0 no jogo de ida, mas o Barcelona tem só 35% de posse de bola, né? É um jogo em que o comentarista-chave criticaria muito a atuação do Barcelona, apesar da derrota, e criticaria ainda mais depois do jogo de volta, que o Real Madrid ganhou por 4-0 e eliminou o Barcelona da Copa do Rei. Então, a questão é que o casamento parece perfeito, porque é um nome talvez o mais indicado para recuperar essa identidade da Holanda, mas ao mesmo tempo a gente não tem nenhuma certeza de que ele consegue fazer isso na prática. É curioso como você falou, né? Como ninguém teve essa ideia, né? Como demorou para eles terem essa ideia, porque até olhando agora parece um pouco óbvio, né? Que ele poderia ser um bom candidato. A gente sempre lembra que seleção não é o patamar mais alto para os treinadores. A maior parte dos treinadores que quer estar no mais alto nível não pensa em estar na seleção. Normalmente é uma opção que tem a ver com outros motivos, né? Ou porque quer dar um tempo, ou precisa se recuperar. Enfim, não é raro um treinador do altíssimo nível querer estar no futebol de seleções. Isso até meio que mudou recentemente, assim, alguns treinadores pareceram se sentir mais desafiados, né? O Ancelotti foi treinar o Brasil, mas é um treinador já veterano, em reta final de carreira. Tem o Thomas Tuchel, que resolveu ir para a Inglaterra. Mas, enfim, e teve o Klopp, mas o Klopp eu acho que é uma exceção, porque ele já não queria treinar clube e a seleção era um sonho que ele já tinha. Então, mais ou menos, ele até deixou isso claro que assim, esse é o último trabalho dele, né? Ele nem quer voltar, enfim. Acho que até ele pode mudar de ideia em algum momento, mas deixa claro que assim, ele vai para a seleção porque ele não quer treinar clubes. Se ele quisesse treinar clubes, uma meia dúzia de clubes endinheiradíssimos apareceria para ele treinar. Ou ele poderia ter ficado no Liverpool, se ele quisesse, né? Ninguém no Liverpool queria que ele fosse embora, então também tem isso. Então também
eu acho que são exceções. Dito isso, o último técnico que levou a Holanda para a final, o Bert van Marwijk, em 2010, era acusado de ser um treinador muito defensivo, né? O estilo de jogo era meio duro da Holanda. Tinha muitos jogadores bons, né? Você tinha o Sneijder, que fez naquele ano a melhor temporada da vida dele, né? Foi a temporada do título da Inter na Champions. Você tinha o Robben, que era um dos melhores do mundo naquele momento. Enfim, você tinha outros jogadores muito bons ali, mas não jogava um futebol incrível. Conseguia vencer muitas vezes. Tinha o Van Persie, que era muito bom. Enfim, tem o De Jong, que faz aquela falta feia no Xabi Alonso na final. Então, assim, acho que, de fato, se a gente pensar essa coisa de identidade, às vezes é um exagero, mas no caso da Holanda, talvez faça um pouco de sentido que eles queiram resgatar algo que tem a ver com a história do futebol holandês, né? E essa escola que o Xavi se formou é uma escola implementada pelo Cruyff, né? Assim, o que a gente conhece hoje como barcelonismo tem tudo a ver com o Cruyffismo que foi criado ali desde, na verdade, até desde do Cruyff jogador, né? E da influência da escola holandesa, porque teve técnico holandês e o Cruyff e tudo mais, e depois o próprio Cruyff como treinador, que eu acho que aí ele implementou de uma forma mais ampla essa ideia. O time dele era muito mais claramente com essa ideia que a gente hoje conhece como barcelonismo ou algo assim. Então, eu acho que tem tudo a ver. É meio que a volta, o mundo dando a volta, né? O Xavi bebeu do Cruyffismo para fazer na escola que formou como treinador, como jogador e como treinador, e agora ele vai para a Holanda. Então vai ser interessante. Mas como você bem falou, bom, se isso na teoria é muito bom, faz todo sentido, é um casamento incrível, mas o Xavi como treinador ainda não provou que é um treinador de altíssimo nível. Ele teve um trabalho de títulos no Barcelona, ele conquistou o título espanhol, mas de novo, como você ressaltou, não era um time conhecido por ser avassalador no ataque, era o contrário. Era uma defesa intransponível, tomava pouquíssimos gols e ganhava muitos jogos de 1-0, empatava muitos jogos. Então, a teoria é que o Xavi gostaria de jogar como o Cruyff manda. A prática é que ele não conseguiu. E aí, se na Holanda ele vai conseguir, é uma outra questão. Eu acho que ele vai ter um ambiente muito favorável. Acho que muitos jogadores a gente viu ao longo desses últimos 15 anos aí, reclamando, né, os jogadores holandeses que sentem falta de jogar no estilo clássico de 4-3-3 e tal. E se você assiste o campeonato holandês, muitos times, ou quase todos os times, jogam num estilo que tem a ver, assim, um pouco, quase todos jogam num 4-3-3, com variações, é claro, porque os jogadores são diferentes, as qualidades dos jogadores são diferentes, mas é um tipo de jogo muito comum na Holanda mesmo. A Eredivisie é quase tudo 4-3-3 mesmo, assim. Então eu entendo que para a seleção holandesa faça sentido você tentar um time que jogue e que tente jogar assim. Pode não funcionar, mas tentar jogar eu acho interessante, eu acho que os jogadores vão aceitar bastante, acho que a imprensa do país vai aceitar bastante, e acho que a torcida, que é o principal, vai aceitar também se ele tentar e tiver alguns tropeços, porque tem que implantar isso e não é tão fácil, mas eu acho que ele tem um ambiente muito favorável. O maior ambiente favorável ao Xavi era o Barcelona, não funcionou tão bem. Acho que o segundo mais favorável seria a própria seleção holandesa. Então acho que ele vai ter uma segunda chance de mostrar que ele consegue levar as ideias que ele defendeu durante tanto tempo, né? Eu lembro que a gente fez uma matéria, um texto na Trivela falando da entrevista que ele deu, né? Que ele foi muito nesse tom que você falou, né? Quem não joga assim não joga futebol, né? Então vamos ver se ele consegue jogar futebol, né? Acho que uma ponderação que dá para dizer é que o Barcelona que ele assumiu não era tão tecnicamente qualificado quanto viria a ser depois, né? Foi naquele período de transição um pouco entre a saída do Messi, crise financeira, alavancas e tudo mais. Na temporada do título, o Lewandowski carregou muito do fardo ofensivo do Barcelona. Você não tinha o Yamal ainda, você tinha o Pedro e o Gavi mais ou menos começando, você tinha o Sérgio Roberto jogando muito ainda, tinha um Busquets que estava no fim da carreira, então
tudo bem, tem algumas ponderações aí em relação a isso. Não sei, a Holanda tem jogadores para fazer isso hoje em dia, né? Acho que tem o De Jong, que ele conhece muito bem, tem o Gravenberch, tem meias que podem ajudar ali a controlar o meio campo, a serem o chave do chave, né? E ele vai ter um bom material humano e vai ter que se adaptar, né, ao futebol de seleções. Como você disse, um ponto a favor é que o futebol de seleções é menos exigente do que o de clubes, em sofisticação, né? Então talvez ele não precise de um nível tão alto assim de organização para conseguir ter sucesso no futebol de seleções quanto ele precisava para tipo ganhar a Champions League com o Barcelona, né, que é o maior nível de exigência que tem no futebol de clubes. Então pode ser que seja o bastante para isso, mas vai ser sem dúvida uma história, né, um casamento interessante entre o Xavi e a Holanda. Vamos falar sobre o mercado, Lobo? Nem sei se tem tanta coisa assim para a gente falar sobre o mercado, né? Acho que assim, em rumores, o principal que apareceu essa semana foi a possibilidade do City contratar o Enzo Fernandes, né? Que seria uma grande contratação, mudaria bastante a natureza do meio-campo do City, né? Com o Elliot Anderson e o Enzo Fernandes, você está montando um meio-campo que é mais agressivo do que. Não que os dois não sejam técnicos, né? Mas não são jogadores de controle, como é o Rodri, que está negociando com o Barcelona, aliás. Então, acho que é interessante. Talvez o City veio da Reinders, né? Para financiar essa compra. O Chelsea colocou um prazo de sexta-feira para chegar às propostas, né? Basicamente, olha, se vocês não. Eu preciso de tempo para substituí-lo, né? Então, se vocês não contratarem o cara até sexta-feira, não adianta chegar na última semana da janela e falar, tá aqui o dinheiro, não vai ter negócio, né? O que acho que é Razoável. estranhamente, estranhamente razoável por parte do Chelsea. O valor seria basicamente o que o Chelsea pagou pelo Enzo Fernandes, né? Que foi um absurdo a contratação na época. Ele tinha tido tipo, uma boa Copa do Mundo e meia hora de bom futebol com o Benfica, e o Chelsea soltou 130 e poucos milhões. Mas esse é o mais assim, chamativo em termos de rumores de contratações fechadas. Acho que não tem nenhuma tão badalada assim. Acho que não. Mas é curioso como o Chelsea consegue vender, ou enfim, talvez consiga, né? Não é uma garantia ainda. Mas pagou um absurdo pelo Enzo Fernandes. Ele é um excelente jogador, não estou dizendo que ele não vale, mas é que isso compromete uma parte grande do orçamento, né? E não, o Chelsea não se preocupa muito com isso. Chelsea, Corinthians, esses times, São Paulo, esses times não se preocupam com orçamento. Futebol não é banco, né? Esses são os dirigentes que falam que futebol não é banco. É equity, né? No caso do Chelsea. É equity que não é banco, mas talvez seja pior. Mas é interessante de ver o que o Manchester City vai fazer e o que o Chelsea vai fazer também, né? Porque o Enzo Fernandes se tornou um jogador importante do time, é um jogador de peso, chegou a ser capitão do time em vários momentos. Então, também eu quero imaginar o que eles vão tentar fazer ali para repor, né? Porque o Chelsea tem mudado um pouco o seu estilo de contratação. E, bom, ele colocou o preço, né? Se pagar 120 milhões, vocês levam e beleza. Se não quiser, um abraço, vai ficar aqui. E acho que 120 milhões você não nega mesmo, porque aí o Chelsea ajuda muito nessas contas. Um time que não gosta muito de fazer contas, né? Eventualmente precisa fazer porque ela chega, né? Você pode não gostar de fazer muita conta, mas se você gastar muito no cartão, uma hora a fatura vai chegar para você pagar, né? Então não tem muito jeito. Eu fico curioso para ver. Eu acho que fica claro que o Enzo, se for para o Manchester City, o Maresca não vai ser um time, não vai ser um time muito guardiolista do Maresca, né? Acho que ele vai deixando para trás um pouco isso. Claro que pode ter elementos, mas me parece que ele se apaixonou um pouco pelo que ele viu do Enzo no time. Eu acho que o Enzo é um jogador muito bom mesmo. Então é ver o que acontece.
eu fico curioso para ver, porque eu acho que isso vai mostrar muito dos dois times, tanto do Manchester City se levar, quanto do Chelsea se vender, porque aí é o que você faz, né? O Chelsea tem muitos meio-campistas, né? Tem alguns, inclusive, que estão meio perdidos lá, né? Ninguém sabe ainda se eles ainda existem, se eles viraram IA, não sei. Tem uns jogadores lá que, se a gente lembrar, né? Lembra quando o Liverpool e o Chelsea ficaram brigando por meio-campista? Aí o Chelsea levou. Mas ele não joga, Lembro. né? E Nenhum tá dos lá. dois, né? É, O e Caicedo ainda joga assim, mais, né? Mas ou não, o, O Caicedo joga bastante, até é um é, jogador importante. Mas o lá, Lavia, Romeu o Lavia. Lavia joga muito pouco, né? Se machucou, tudo bem, mas Mas meio ele não que ficou completou 90, encostado, né? ele não completou 90 minutos até agora. Acho que faz 3 anos que ele tá no Chelsea. E ele não Pois completou é. 90 minutos, porque tipo, ele só não teve nenhum momento assim ideal, né? As contratações do Manchester City, o mercado do Manchester City está o Maresca é um ex-auxiliar do Guardiola, e o Maresca ele se destaca no Leicester praticando futebol de posse de bola, blá 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 blá, e ele vai para o Chelsea, e o Chelsea fazia isso também. Não era super bem executado, mas o Chelsea do Maresca tinha um pouco dessa característica, né? Era aquela posse de bola mais lenta, mais estéreo, mas tinha. As contratações indicam um time mais agressivo, porque se você tem o Enzo e o Elliot Anderson no meio campo, e você não vai gastar 250 milhões de euros nos dois para não usá-los, você está indicando que quem vai ser o cara do controle, né? Nenhum dos dois tem exatamente essa característica. E o City está deixando o Rodri embora, né? Beleza, o Rodri quer ir, tudo bem, mas poderia ter tentado segurar, acho que o Rodri tem história no Manchester City, daria para convencer, ou trazer um substituto para o Rodri que fosse com características mais parecidas. Também está indo embora o Bernardo Silva, então as movimentações do mercado estão indicando que, embora o Maresca tenha sido contratado para dar sequência ao guardiolismo, ele tem alguns ajustes que ele quer fazer, o que pode ser interessante, pode dar uma outra dimensão para o time. Pode ser, por exemplo, bom para tirar mais do Haaland, né? Não que o Haaland esteja devendo no Manchester City, mas você faz um time um pouco mais vertical, né? O Haaland sempre foi um encaixe um pouquinho curioso com o Manchester City. Deu certo, ganharam a Tríplice Coroa, não tem nenhuma reclamação a fazer. Mas dá para montar um time que seja mais em torno do Haaland, por exemplo. Então talvez seja esse o caminho que o Manchester City esteja percorrendo. Acho que vai ser uma das atrações desse primeiro começo de temporada, né? Ver como que será a vida do Manchester City pós Guardiola. Uma outra coisa, pode falar, Lobo. Já falar do Rodri, o Rodri quer ir pro Barcelona, né? Ele prefere o Barcelona que o Real Madrid e, convenhamos, faz mais sentido, né? Especialmente o Real Madrid do Mourinho, não sei se interessa muito pro Rodri. Acho que o Barcelona faz bastante sentido, especialmente vendo que é o Hansi Flick. Acho que é um treinador que encaixaria muito bem com o estilo do Rodri. Ele Sim. poderia fazer. É que também tem o fato de que o Barcelona tem um jogador muito bom que chama Marc Bernal, que é da base, e ele me parece que talvez tivesse o desenvolvimento um pouco prejudicado. Sim. Não vou dizer que atrapalha, porque o Rodri não atrapalha o Barcelona, mas talvez o Marc Bernal perca um pouco de minutos que poderiam fazer com que ele fosse um jogador mais desenvolvido. Ele parece ter um potencial de ser um jogador titular do Barcelona no futuro. Ele já foi bastante vezes titular ao longo desses últimos tempos aí, até porque o Barcelona não tinha muita opção. E ele se mostrou muito bem, como a gente já falou algumas vezes, né, Bom? Essa leva de La Masia ajudou muito o Barcelona nessa fase de crise, e ele foi um desses. Então a minha dúvida é só essa, mas eu tenho certeza que se o Rodri for para o Barcelona, ele joga com um encaixe muito fácil, né? Nem precisa fazer muita força para encaixar no Barcelona, porque é o estilo que ele vai estar bastante acostumado a jogar. Acho que até ele pode dar uma segurança defensiva que o Barcelona precisa, né? Sim. Barcelona do Flick joga com Pedri e De Jong, né? Nenhum dos dois são super defensivos. Tem aí o Bernal também, né? Que você citou, alguns garotos da base, tem o Casadó também, que teve alguns minutos, mas é um time que defende mais no sistema, né? Um time que defende na pressão, em diminuir o campo do adversário e recuperar a bola
o mais rápido possível. Tanto que uma das questões com esse Barcelona é no mata-mata, né? Quando você consegue jogar a bola nas costas. Eu não sei se o Rodri também, a essa altura da carreira, vai fazer tanta diferença nisso, né? Ele vai sair correndo atrás do atacante adversário por 50 metros. Mas ele tem um pouco mais de características defensivas. Acho até que a principal atuação dele na Copa do Mundo, né, contra a França na semifinal, ele se destacou mais pela parte defensiva até do que pela parte ofensiva ou de controle de jogo. Ele foi defensivamente brilhante naquele jogo. O que eu ia falar ainda em relação ao Real Madrid, né, que aconteceu depois do programa de segunda-feira, que saiu a notícia de que o Real Madrid vai ficar com o Endrick, né? Que o Endrick estava negociando empréstimos, tinha interesse da Roma, que eu acho que seria legal para ele, tinha interesse do Aston Villa, que eu acho que seria menos, mas ainda assim também bastante interessante. Mas o Mourinho falou: não, eu conto com o Endrick, né? E ele vai pelo menos começar a temporada no Real Madrid, dependendo do que acontecer, tá para falar de novo em janeiro sobre um outro empréstimo. Eu não acho ideal, embora o Mourinho tenha ter falado, não, deixa ele aqui. Tá, indica que ele pelo menos tem um plano para usar o Endrick, né? Imagino que ele não seria irresponsável de falar, deixa ele aqui porque eu não vou usar. Não, ele pretende dar alguns minutos na direita, pelo que eu li nas matérias, ou como o reserva do Mbappé, o que é quase nunca acontece. Né? O Mbappé joga quase todos os jogos. Mas talvez ali pela direita, onde você tem. Eu, como acho que já no programa anterior, né? O Diomandé provavelmente vai começar jogando na direita, porque ele foi contratado por muito dinheiro para ser reserva, né? Mas pode ser que ele não chegue chegando, né, num novo time, ele é muito jovem, ele tem também só uma ou duas temporadas de alto nível, então talvez o Endrick consiga ganhar alguns minutos aí pela direita, como reserva do Mbappé. O Real Madrid contratou o Carlos Espi também, né, que também é um atacante que pode jogar por ali. O Mastantuono foi embora, mas ainda tem o Arda Güler, ainda tem o Brahim Dias, ainda tem bastante gente nesse ataque. Eu não achei boa a notícia pro Endrick ou pro futebol brasileiro. Acho que tá na hora dele chegar num time em que, assim, ele é um dos titulares, um dos principais jogadores, e vamos ver o que acontece, né? E aí um time que tenha, seja adequado para isso, para esse momento da carreira do Endrick, né? E acho que isso poderia acontecer na Roma, eu não sei se exatamente no Aston Villa, mas ficar mais 6 meses no Real Madrid, pelo menos, eu não sei se foi muito bacana. Eu tenho dúvidas também. Eu acho que é, tem um potencial aí dele ficar muito tempo no banco. Eu espero que não, eu espero que ele tenha os minutos que ele espera ter e que seriam importantes para ele. Também tenho dúvidas sobre isso do Diomandé, eu não sei se ele vai conseguir se encaixar rapidamente. Não sei também se o Mourinho não pode inventar de jogar só com dois atacantes para reforçar o meio-campo e dar mais liberdade para o Bellingham, que já deixou meio claro que ele não gostou muito de ser escanteado. A matéria que eu li da Atlético diz que o Mourinho não é fã de Valverde pela direita. Ele é fã do Pois é. Valverde no meio-campo. Então ele pretende jogar com dois pontas em um primeiro momento. Então, pode ser. Vamos ver como vai funcionar isso. Vai ser interessante de ver. Eu acho que na Roma ele ganharia não só os minutos, como um time que jogaria muito para ele, né? Não em função dele, mas o time do Gasperini joga muito associativo, né? O que para ele eu acho muito bom, porque se você coloca ele num time que joga muito com bola aérea, bola longa, acho que não seria bom, né, para ele. Ele não tem esse estilo, ele tem um estilo de carregar a bola e de fazer jogo associativo, né, como a gente viu várias vezes. Então acho que a Roma seria muito bom, um destino excelente, porque é um time que tenta fazer isso, nem sempre consegue, mas tenta muito fazer isso, né? E acho que ele se entenderia bem com os jogadores que estão lá e seria uma evolução muito grande para a Roma, né? E usava o Dovbyk, que tá louco, é um jogador que é irritante até se você não torce para a Roma. Se você tá assistindo o jogo da Roma, já é irritante. Então, né, você imagina, você sair pro Endrick, acho que é uma diferença grande.
Vamos ver como vai ser no Real Madrid. Eu espero que ele tenha minutos, porque, assim, sendo sincero, Bons, eu acho que ele fez por merecer os minutos. Quando ele já estava no Real Madrid, ele já fazia por merecer mais minutos do que ele tinha. Ele saiu, foi para o Lyon. Eu acho que fez por merecer voltar e, e acho que merece ter minutos. Assim, não, eu acho que ele precisa ter minutos para pelo menos você poder avaliar a direção do Real Madrid e o técnico do Real Madrid falarem ele não serve. Porque a sensação sempre foi que ele jogou menos tempo do que ele deveria, menos minutos do que ele deveria, né? Nos minutos que ele jogou, eu acho que ele foi bem. Então, eu acho que vai ser importante para ele, mas eu acho que esses 6 primeiros meses vão ser importantes porque, claramente, se acontecer como aconteceu na temporada passada, em janeiro ele vai para outro lugar, né? Se ele for ficar no banco como ele ficou no primeiro semestre do ano passado, né? Primeiro semestre da temporada, né? De agosto a dezembro, ele vai acabar procurando outro lugar. Só que aí também é aquilo que a gente já falou, né? Eu acho que agora seria um bom momento para fazer uma transferência em definitivo até. Se ele tivesse uma boa proposta de um time interessante, acho que até seria uma boa você se transferir direto. No meio da temporada, não é uma boa, né? Porque quem contrata no meio da temporada tá fazendo remendos normalmente, né? Então, aí acho que é o Ah, momento de empréstimo. e ele já deveria estar no novo clube, né? Porque você tem a pré-temporada para se adaptar, para se ambientar, procurar apartamento, blá 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 blá. Blá. Para ele aprender a Então, língua, né? Porque ele já aprendeu aprender francês a em 3 língua, dias, né? exatamente. Descobrir qual que é a cartinha do Ultimate Team preferida, né? Dos locais, todas essas coisas. Não tem Falar problema. de um ídolo local antigo, né? Se ele vai Isso. para Itália, ele ia falar, sei Itália, lá, do tipo, Altobelli, não sei. sou fã do Bruno Conte, esse foi meu jogador favorito. Não, adorava ver vídeos do Bruno Conte. Adorava mesmo. Quando o Endrick, ser reserva do Real Madrid não é um problema para o Endrick. Dá para se desenvolver assim, dá para jogar assim, ter um papel importante, né? O problema é que nas 2 temporadas em que ele ficou lá, né, uma temporada e meia, ele era reserva, né? Reservaço, ele não jogava, né? Ele tinha 10 minutos aqui, 5 ali, até quando entrava, às vezes fazia um gol, jogava naquelas primeiras rodadas da Copa do Rei, em que o Real Madrid enfrenta times semi-amadores e até foi que eliminado por um, né? Mas enfim, o Real Madrid, o Endrick, o problema não é que assim, fala, o Endrick, o que você quer que o treinador faça? Coloque o Endrick no lugar do Mbappé? Não, mas assim, dá para poupar o Mbappé de alguns jogos, tirar os 60 minutos quando o jogo tá ganho, e tipo, talvez não dê, porque o Mbappé ia criar caso, mas ele precisa ter um ambiente em que ele consiga se desenvolver, né? E eu acho que o Real Madrid não tá. Não é, o Real Madrid não é bom nisso. Ele não é ótimo Não. nisso. Teve casos de sucesso. O Vinícius conseguiu. O próprio Rodrigo, sendo mais reserva, também se conseguiu. Mas a gente também falou sobre. Talvez seja a hora dele ir embora. Mas o Odegaard não conseguiu, né? Vários jogadores que você O olha Cubo, né? que. O Cubo, eu ia falar do Cubo exatamente, também não conseguiu. Vários jogadores que foram contratados jovens ou que saíram da base do Real Madrid e não conseguiram emplacar no Real Madrid, tiveram o seu desenvolvimento, tiveram alguns anos de atraso aí na sua carreira para conseguir emplacar, porque estavam nessa, de tipo, putz, mas eu tô no Real Madrid, né? Eu quero sair daqui. E não é uma decisão fácil, mas às vezes ela é necessária. E o Endrick ainda é jovem, acho que também está super atrasado na carreira, mas acho que está chegando a hora de ele tomar essa decisão e de procurar um ambiente em que ele possa ter um pouquinho mais de estabilidade. As grandes contratações que acho que a gente teve nessa semana vieram na Turquia, Lobo, porque o Fenerbahçe contratou o Lukaku e o Besiktas parece, não sei se já fechou, mas parece próximo de levar o Vlahovic. As contratações aí mais marcantes, né, desses clubes grandes da Turquia, depois o Salah ir para o Trabzonspor. O Lukaku, assim, é o jogador perfeito para o futebol turco, né? Se você explicar o que é um jogador de futebol turco, uma estrela que vai para o futebol turco, é o Lukaku, né? Que é tipo gigantesca como imagem, um grande artilheiro, conquistou várias coisas na carreira, mas que está num momento de baixa. Ele tem uma temporada muito prejudicada pelo Napoli, né? Prejudicada por lesões. A gente viu na Copa do Mundo que ele não está em um ótimo ritmo de jogo. O Napoli queria seguir em frente, né? O Napoli quer seguir em frente, o Napoli queria tirar o salário dele da folha, tenho certeza que ele ganha muito, tanto que a taxa de transferência foi baixa,
mas ele acabou sendo contratado aí pelo Fenerbahçe. O Vlahovic, que é jovem ainda, né? Ele é curioso o caso do Vlahovic, porque ele parece veterano quando você trata sobre o Vlahovic, sobre a posição do Vlahovic na Juventus, mas ele ainda não tem idade avançada e será aí o grande nome do Besiktas para a próxima temporada. O Vlahovic tem 26 anos. Ele Já tá no parece, auge, né? se alguém falasse assim, ele tem 34, você ia falar, acho que tem mesmo, faz tempo, né, que ele joga. Se a gente pensar, ele foi o cara que desbancou o Pedro na Fiorentina, né? Aquela coisa o Pedro não deu certo na Fiorentina porque tinha um cavalo na Fiorentina que era o Vlahovic, e um cavalo no sentido de que ele é fisicamente muito forte e muito dedicado, né? O Pedro tem muito talento, sempre teve, mas nunca foi um exemplo de dedicação, né? E no futebol italiano, especialmente em times que não são Juventus, Inter e Milan, que já seria um problema. A gente viu o Gabigol, por exemplo, que até meteu um gol agora, a gente está gravando aqui enquanto o Santos está jogando. O Gabigol, eu acho que ele tinha talento para ser ídolo da Inter, mas ele precisava se dedicar um pouco. Ele não conseguia jogar numa Inter que tinha o Candreva, e que jogava naquela época na ponta direita, e o Candreva era titular e ele não tinha minutos. Eu acho que é um pouco culpa dele também. E o Vlahovic ganhou essa disputa com o Pedro, que parecia muito mais talentoso que ele, mas o Pedro era isso. Então, mas é curioso que ele fez essa trajetória na Fiorentina, foi muito bem, foi para a Juventus e foi bem, até que ele não foi mais, teve temporadas ruins, mas ele é jovem ainda, né? Isso que é estranho, né? Porque ficou se falando muito sobre a renovação, seria renovar, e no fim ele não renovou. E porque vários clubes chegaram a falar nele. O Alegre, enquanto estava no Milan, tentou levar o Vlahovic para lá, não conseguiu. O Napoli chegou a especular para levar antes do Lukaku, não conseguiu. Se falou de times ingleses tentando contratar o Vlahovic. No fim ele ficou livre e ninguém quis, né? Quer dizer, ninguém. Nenhum dos times que se especulou antes, né, dos times mais ricos, quis contratar ele de graça. Porque ele está em baixa, ele vai para o Besiktas, acho que é uma boa para ele. O Besiktas é um bom time, é um time que tem torcida, tem camisa, disputa competições importantes. Ele ainda tem muito pela frente, né? 26 anos, assinou por 3 anos, então ele vai ter 29 quando acabar. Quer dizer, se ele jogar até o fim desse contrato, provavelmente ainda consegue um grande contrato para a próxima negociação dele, mesmo saindo de graça. Então, eu acho que foi uma boa para ele. Eu acho que é um perfil diferente do Lukaku, né? O Lukaku é a típica contratação da Turquia, né? É uma estrela, um veterano em baixa, né? Assim, o Vlahovic também é uma estrela em baixa, mas ele ainda é jovem, né? Talvez em um outro momento, se a Juventus não tivesse passado por anos tão ruins, ele pintasse um time como o Fulham, que contratou o Gonzalo, talvez contratasse o Vlahovic. Mas o Lukaku é muito típico, porque ele tem 33 anos, ele é um jogador muito bom. Acho que é muito claro, se você assiste os jogos, que o Lukaku é muito bom. O problema do Lukaku nesse último ano é físico. E a dúvida aqui é se é um físico porque ele decaiu fisicamente, porque tem 33 anos, ou se é porque ele voltou de uma lesão que comprometeu o físico dele. Ainda não está claro isso. Não dá para ter certeza que é uma coisa ou que é outra. Ele voltou às pressas para a Copa, claramente não estava nas melhores condições físicas dele na Copa, a gente viu. Mas eu não sei se é porque esse é o novo Lukaku ou se porque ele voltou correndo, né? Apressou a volta dele para conseguir jogar a Copa. Então a gente vai ver agora. Eu acho que é uma oportunidade ótima. De novo, eu acho a Turquia um ótimo lugar para se jogar, tá? Eu acho muito melhor do que jogar. Bom, não dá nem para comparar com a Arábia Saudita, assim. O que a Arábia Saudita sonha em ter uma liga competitiva como a turca. Assim, a liga turca é muito melhor, muito mais competitiva que a Arábia Saudita. Mas eu acho melhor mesmo que, por exemplo, ir para a Ucrânia pré-guerra. Nem vou falar agora pós-guerra, porque aí é uma covardia com a pobre da Ucrânia. Mas mesmo nos melhores tempos do Shakhtar, eu acho a Turquia um ambiente melhor para se desenvolver como jogador. Porque os times são melhores, a competição é melhor, a cobrança é muito grande, né?
eu acho que mesmo nos melhores momentos, mesmo nos melhores momentos da Rússia, né, bom, antes da guerra ainda, quando a Rússia contratava, como contrata ainda, a gente tem lá jogadores da seleção brasileira, lá o Luiz Henrique tá lá no Zenit, mesmo quando a Rússia era uma liga que participava da Champions antes da guerra, eu também acho que a Turquia era um destino melhor, sempre foi um campeonato melhor. Então, nesse sentido, eu acho bom pro Lukaku e pro Vlahovic. Acho que é uma liga interessante e acho que a dúvida é essa. O Lukaku que a gente viu na Copa é o Lukaku de agora ou esse é um Lukaku ainda que precisa se recondicionar e vai ser um pouco do que ele foi antes? Não digo que ele vai voltar a ser o que ele foi há anos, né? Porque é impossível voltar no tempo. Mas eu acho que se ele tiver condições físicas melhores do que o que a gente viu até agora e nessa última temporada do Napoli, a temporada anterior dele no Napoli, por exemplo, ele foi muito bem, ele foi importante para o Napoli ganhar o título, inclusive. Foi. Então, vamos ver como é que vai ser isso, né? Ele vai ter a companhia do Mason Greenwood, que foi uma das principais contratações do Fenerbahçe. O Fenerbahçe se mexeu bastante, né? O Fenerbahçe não ganha o Campeonato Turco faz um tempinho, né? E o Galatasaray tem dominado a Superliga da Turquia. Trouxe o Nathan Ake também, né? Para a defesa, cara de Muito saída bom. do Manchester City, também uma ótima contratação do Fenerbahçe. E o Vedat Muriqi, que é um atacante de 32 anos, né? Do Mallorca, que faz muito gol, no Mallorca faz muito gol, do Real Madrid, inclusive. E o Muriqui chega aí para ser uma opção mais experiente, né, para o ataque do Fenerbahçe, mas o Fenerbahçe aí se mexendo para tentar percorrer o caminho, né, a distância para o Galatasaray, que por enquanto não contratou ninguém, e o Besiktas, além do Vlahovic, como lembra o Edson Santos Abreu, realmente já foi oficializado, também trouxe o Trossard, né, do Arsenal. Também é uma ótima contratação, é um jogador muito bom, ajudou o Arsenal a ser campeão inglês, e o Alexander Nubel, que é aquele goleiro alemão que cansou de esperar o Neuer se aposentar. Faz uns 5 anos que ele tá esperando o Neuer se aposentar, né? Tá louco, eu não aguento mais. Atrás falou, bom, quanto tempo ele pode continuar, né? E tá aí ainda. Não vai ser muito tempo, né? Pois é. Acho que é isso, Felipe Lobo. Tem mais... pode falar. Não, já faz algum tempo, mas só para lembrar que o Trabzonspor do Salah também tem o Sidney Lopes Cabral, a gente até falou, foi o gol da Copa e tal. É um jogador que aparentemente é bem interessante, né? Já tinha mostrado um pouco disso no Campeonato Português, mas acho que no Trabzonspor vai ser legal de ver. Então é muito capaz de a gente ver uns cruzamentos aí do Sidney Lopes Cabral para encontrar o Salah lá na ponta direita e... aí eu não sei. Pode ser também, né? O Darwin Núñez, ele não é tão ruim quanto as pessoas acham, mas é que ele não se ajuda, né? Ele não se ajuda muito, né? Ele tem um talento, mas ele não consegue usar muito, né? Assim, como você falou, ele é um jogador que talvez mais cria chances, assim, nesse nível, ele ajuda muito o time, mas a chance não pode ser para ele, né? Porque se for para ele joga fora. O ideal é ele criar é meu problema. E sobrar para outra pessoa. Algumas coisas para ficar de olho aí. Parece que sua Inter vai contratar o Spence, né? Porque outro fetiche da Inter essa é uma lateral, excelente contratação. Lateral ofensivo, né? Zagueiro de 30 anos e lateral ofensivo. São as marcas registradas da Internacional e já faz muito, muito tempo, né? Porque também joga com 3 zagueiros há muito tempo também. Então, acho que ele cabe muito bem, né, no jogo da Inter. E parece que o Savinho tá meio de saco cheio do City também, cansou de ser reserva. Então pode ser que ele pinte aí em algum lugar, o que também é interessante pensando na seleção brasileira, né? Ele ainda é jovem, ele ainda fala do Tottenham, né? Tá falando do Tottenham, que gastaria mais os quase 100 milhões e mais uma contratação. Encontraram o petróleo da norte de Londres é uma loucura. Encontraram uma bacia de petróleo no norte de Londres. O Tottenham tá realmente a fim de não brigar contra o rebaixamento mais uma vez, mas aí ainda são negociações em andamento, mais pra gente acompanhar. Muito obrigado, Felipe Lobo, muito obrigado pela companhia de todos vocês ao longo dessa última hora. Nós retornamos na próxima segunda-feira com a live às 2 horas da tarde, depois em formato de podcast em todos os seus tocadores favoritos. Lembrando que você pode contribuir com o Meio Campo se tornando membro do nosso canal aqui no YouTube ou assinando a nossa newsletter
lá no Substack. Se você se torna membro, você também tem acesso a, dependendo do plano, né? Você também tem acesso às newsletters exclusivas que a gente manda todas as terças-feiras. Amanhã a gente vai mandar uma newsletter aberta para o mundo inteiro. Mais uma vez, obrigado, Felipe Lobo, obrigado a todos vocês. A gente volta na segunda-feira. Valeu!